Vocês sabiam que na vida real o marinheiro Popeye existiu de verdade? Não, pois vocês vão achar interessante esse nosso vídeo curto porque hoje vamos falar sobre o marinheiro Popeye da vida real e que inspirou o próprio personagem clássico das tiras de jornais que se tornou uma animação curta mais popular de todos os tempos. E olá, ultra fãs de Tokusatsu e animes, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel e bem-vindos a mais um vídeo Drops aqui no canal Ultra Tokusatsu XD para falarmos sobre o marinheiro Popeye da vida real que inspirou o próprio personagem das tirinhas de jornal e dos desenhos animados e dos filmes. Frank Rock Fiedel, o nome verdadeiro do marinheiro Popeye, nasceu no dia 27 de janeiro de 1868, na qual o próprio marinheiro da vida real, que é norte-americano, se tornou um dos ícones mais canônicos da história mundial e se tornou um ídolo das crianças. O Frank era um marinheiro norte-americano que, após se aposentar, ele foi contratado para trabalhar em um bar chamado Taverna Will's Butt, numa pequena cidade chamada Chester, Illinois, onde lá o seu ofício era limpar e manter o acesso do bar totalmente limpo e ajeitado. E assim como o personagem das tiras dos desenhos animados e também dos filmes do Marinheiro Popeye, ele também fumava um cachimbo e falava com a boca torta para poder segurar firme o cachimbo do outro lado dos lábios. Ele também possuía um olho fechado, que é o olho direito, assim como o Popeye, e só enxergava com um olho esquerdo aberto. Na vida real, ele era totalmente diferente do Popeye dos desenhos animados. O próprio Frank, ele era um cara bem tranquilo e gostava muito de brigas, assim como o próprio marinheiro Popeye. Mas, diferente dele, ele era conhecido por ser muito criador de histórias, porque ele sempre ficava arranjando algumas histórias dizendo que ele se envolvia em muitas confusões, brigando com homens à sua altura, e dizia que ele nunca perdia nenhuma briga. Mas apesar de sua agressividade com os adultos, ele fazia muito sucesso com as crianças. Inclusive o criador do Marinheiro Popeye, que é o Elze Crisler Sega, e que quando era criança, ele gostava muito de ouvir as histórias do Frank, que quando conheceu ele no bar, quando seu pai ia lá para beber, ele ouvia muitas histórias do marinheiro norte-americano, na qual isso inspirou o próprio Elze a criar o personagem Popeye inspirado no próprio Frank. E isso o fez criar um personagem na qual o Frank contava muito suas histórias, principalmente das brigas e também pelo seu carisma pelas crianças, na qual ele gostava muito de contar histórias fantasiosas se gabando por ser um cara macho e que vencia todas as brigas. Tudo isso para divertir a criançada. E já o Frank, assim como o Popeye nos desenhos animados, nos horários da tarde de lanche, o lanche preferido do Frank era uma latinha de espinafre, exatamente idêntica ao do Popeye nos desenhos animados, que quando ele come o espinafre, ele fica muito forte e acaba metendo a surra em todo mundo, principalmente no seu inimigo Brutus, que ficava infernizando a vida da sua namorada, Olivia Paleto, na qual resultou o próprio Elze Sega a criar o personagem inspirado no próprio Frank Rock Fiedel, e que na vida real ele era chamado de Popeye. O significado desse nome Popeye significa olho estourado, devido ao rosto deformado que o próprio Frank Rock tinha. Portanto, todos na vida real o chamavam de Popeye, e isso deu a ideia do Elze a criar o próprio personagem, começando primeiro nas tirinhas de jornais. E a primeira tira de jornal do Popeye sai no dia 17 de janeiro de 1929, sendo lançado pelo jornal Teatro Trimble, na qual até hoje, desde os anos 90, se tornou um ícone de sucesso até os últimos anos de vida do Frank Rock Fiedel, que infelizmente chegou a falecer no dia 24 de março de 1947, deixando aí o seu nome e a sua inspiração para o próprio Elze Sega, que até hoje comentava que o próprio Popeye foi inspirado no Frank Rock Fiedel e que ele até mesmo se tornou uma inspiração para o próprio Elze na vida real. E também, além do próprio Frank Rock Fiedel, que era o Popeye na vida real, alguns de seus personagens, que é a Olivia Paleto, o Brutus e o Dudu, que é
aquele personagem que adora comer hambúrgueres, foi inspirado em pessoas na vida real. Exatamente assim como o próprio Frank Rockfield, que até hoje é lembrado como o verdadeiro e autêntico marinheiro Popeye, que até hoje, devido aos seus sucessos de desenhos animados e filmes, fez com que o próprio marinheiro se tornasse o segundo melhor desenho de curta-metragem de todos os tempos.